Você sente medo de viajar? Quando você tem que viajar, seja de carro, de avião, de ônibus, você passa o dia inteiro sem comer e fica angustiado, nervoso, tenso, com medo do que pode acontecer e você acaba, né, às vezes passando fome, tendo mal-estar de estresse também por falta de comida. Se isso está acontecendo com você, eu quero que você entenda que tudo isso nada mais é do que apenas uma ramificação de um medo muito maior e muito mais profundo que existe dentro de você. E nesse vídeo você vai entender exatamente por que você sente isso. Meu nome é Juliana Casagrande, eu sou hipnoterapeuta especialista em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais e hoje você vai entender definitivamente o que está acontecendo com você, por que você tem tanto medo de viajar e por que muitas vezes você deixa de ir em lugares, em eventos, em festas, muitas vezes fazer viagens que você tanto ama por causa desse medo. Muito bem. Muitas pessoas falam assim pra mim, Ju, eu estou com intolerância alimentar e eu tenho muito medo de sair de casa, eu tenho medo de comer e passar mal. Quando eu tenho que ir viajar, pegar a estrada, quando eu tenho que pegar um avião, então eu nem vou. Eu acabo cancelando ou então eu pego esse avião morrendo de medo. Na hora que eu entro no avião, eu fico tensa, eu fico com medo, eu fico olhando o banheiro, eu fico desesperada e já aconteceu situações bem desafiadoras comigo que eu não quero mais passar mal. E olha só que interessante, esse aqui é o nosso polvo e o polvo ele tem um cabeção e vários tentáculos. Esse cabeção é a raiz inicial da onde todo o seu medo começou. Então, quando você estava dentro da barriga da sua mãe na primeira infância, você vivenciou uma situação muito ruim relacionada com medo. E esse medo ficou dentro da sua cabeça, foi programado ali a raiz emocional do medo. E essa raiz emocional do medo, com o passar do tempo, né, dos dias, dos anos, das décadas, essa raiz, né, que está aqui dentro, ela foi se ramificando dentro de você. Então pode ser que você tenha sido uma criança com muito medo, uma criança introspectiva, uma criança que não sabia se relacionar, uma criança, né, com medo. E na fase adulta, né, você começou a desenvolver o quê? Ansiedade, medo do futuro, você não sabe como é que vai ser. Muitas vezes, né, você desenvolveu aí a intolerância alimentar, que ela começou devagarzinho, mas aí ela foi aumentando com o passar do tempo. Quanto mais a intolerância alimentar ia aumentando, mais você ia ficando com medo de sair de casa. Quanto mais esse medo vai aumentando, né, a intolerância vai aumentando, mais você se questione, mais você fica dentro da sua casa e você não sai, ou seja, o medo de se relacionar com pessoas também. Medo de viajar, medo de pegar um carro, medo de pegar um avião. E esse medo ele vai crescendo dentro de você, se ramificando, né, por várias partes, medo do julgamento, medo de se relacionar, medo de não ser uma boa pessoa, enfim, N medos, medo de uma doença muito maior. E quando você vê, né, todos esses medos que você vem sentindo são ramificações de uma raiz emocional muito maior e muito mais profunda que muitas vezes você nem sabe de forma consciente, racional, o que a causou, qual é essa raiz emocional. Só que o seu corpo, né, o nosso corpo, ele é extremamente inteligente e ele vai mandando sinais pra gente que o nosso mundo emocional não está bem através de sintomas físicos. Então você tem intolerância alimentar, você tem problemas gastrointestinais, aí depois vem um medo, né, emocional, medo de sair de casa, medo de comer e passar mal, medo de viajar. Tem pessoas que têm pânico de entrar num avião, tem pessoas que entram dentro de um carro e não vem a hora de sair. E tudo isso é decorrente do quê? De um medo muito maior. E se você não olha para essa raiz emocional, o que vai acontecer? Mais ramificações ao longo da sua vida vão aumentando. É por isso que os seus sintomas da intolerância alimentar, dos problemas gastrointestinais, eles vão aumentando. Por isso que a sua ansiedade, ela vem aumentando cada vez mais, porque isso vai se ramificando dentro de você. E como é que a gente faz para encontrar essa raiz emocional? Através da hipnoterapia individual online, aonde nós vamos para a primeira vez aonde você sentiu esse medo na sua vida, na primeira infância, foi dentro do ventre da mamãe, nós vamos atrás dessa raiz emocional, encontrando essa raiz emocional, nós vamos ressignificar, limpar todas as questões emocionais que precisam ser limpas e ressignificadas e reprogramar a sua mente, para que você possa, né, voltar a comer os alimentos de forma saudável, para que você possa ter o intestino funcionando perfeitamente bem e viajar, seja de avião,
avião, de carro. Nossa, eu tenho inúmeros depoimentos de pessoas que depois que passaram pela hipnoterapia individual online, estão viajando, estão saindo de casa, estão se divertindo. Por quê? Porque se libertaram desse medo, se libertaram da intolerância alimentar, dos problemas gastrointestinais e da raiz emocional principal, que era o medo que deixava, né, elas paralisadas. Por quê? Porque o medo aqui, ele estava paralisando muitas áreas da sua vida. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre como a hipnoterapia individual online pode te auxiliar, né, nessa questão de intolerância alimentar e nas ramificações que elas podem ter, né, com relação ao medo, é só clicar aqui no meu site para você ter todas as informações, mandar uma mensagem no nosso WhatsApp para você voltar a comer de tudo e ter uma vida com muito mais leveza e harmonia e viajando.